Primeiramente, parabéns, Corinthians! Palmeiras azarado. Mais um paulistinha. Perder no próprio estádio, que coisa chata. Que maravilha. Pois é. Mas as conversas aqui estão sendo muitas, viu? Várias, a gente tá tentando retornar, mas não consegue. Eu tô tentando descobrir coisas que acontecem comigo e semigo. E o que é que acontece semigo? Rapaz, certas situações que eu tô tentando dar um nome, porque tem muitas coisas que tem nome envolvidas. Desculpe-me o falar por enigmas, mas quando eu der um nome a essa coisa, talvez nós conversemos sobre ela, né? Porque muitas vezes você tem uma capacidade maior de objetividade maior com pessoas que você conhece do que com pessoas que você não conhece, talvez por desatenção, né? Ou talvez porque não tem a ideia do outro de significado, né? Porque assim, quando eu tô falando com alguém que eu conheço há muito tempo, eu pré-julgo o julgamento dele. Eu tenho medo do julgamento dele, ou assisto do julgamento dele. Pode ser, mas às vezes nós não temos coragem de dizer que 2 mais 2 são 4. Nós estamos percebendo que é 4, mas damos 10 por aquela coisa, embebecidos, sei lá, alienados por diversas situações que nos envolvem e não nos deixam, de certa maneira, economizar o nosso tempo, economizar a nossa vida, cara, na situação. E é interessante porque é o único lugar que você economiza e você perde a vida. Mais você economiza, mais você... Sim, mas o que a gente tem que fazer, porra? Viver. Dá tchau. Mas para viver você tem que eliminar certas situações, de certa maneira, não seria nem com objetividade, mas sem misericórdia. Mas isso não é estratosférico? É. Você tirar as amarras que te prendem? Ou como o Hebreus fala, saindo de todo o peso e da tenacidade que vai para cima? Sim, aquela parte da carta aos Hebreus é interessante porque a vida é como uma corrida atlética. Só que a palavra que é usada no texto original grego, boa lembrança sua, é mais relacionada com uma corrida de resistência do que com rapidez. Maratona. Então a gente está numa maratona que precisa usar roupas mais leves, né? Sim, nós precisamos nos desvencilhar. O texto fala do pecado que tenazmente nos assedia e de todo o peso, né, cara? Mas carga. O que é o pecado, né? E o que é a carga? Sim, o que são esses pesos que muitas vezes nos são colocados? É mais ou menos aquilo que Jesus fala sobre o farisaísmo. Os caras atavam fardos pesadíssimos para as pessoas carregarem, mas eles mesmos não queriam mover aquelas coisas com um dedo, né? Então quando a gente tem gente para carregar a nossa coisa para nós, pô... O que eu acho interessante disso é que ele fala da nuvem de testemunhas, que eram os que não tinham peso nenhum, né? Mas também sofreram danos... E as nuvens de testemunhas, logicamente, era para o cara imaginar na corrida a torcida, mas logicamente ele se referia a pessoas da igreja que já tinham morrido, os antigos. Os profetas também se enquadram nisso? Rapaz, se a gente for ver o contexto, você terá que ver o capítulo 11, aí é desde Moisés, os caras antigos, né? Então a gente tem uma nuvem que é todos que tiveram ousadia de sair do peso e da nuvem de tipo um Abraão, pô. Sou rico aqui, tô numa boa aqui, mas resolvo sair da minha terra e me parentela. Tô cagando e vou andando. Arriscar. Tô cagando e andando. Ficou mais rico ainda. Mas nós ficamos com o pé atrás, pô. E o que faz com que a gente fique com o pé atrás? Rapaz, é a covardia. E o que é covardia? Vamos lá, vamos aprofundar essa covardia, a timidez, a falta de coragem, o medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. Porque essa sociedade aqui, ela estabeleceu que seja fracasso, né, meu? Então, mas os outros são os mesmos que não querem se movimentar e tem medo de quem se movimenta, ou Sim. não é? Eles vão ficar no ressentimento, tipo o ressentimento do filho que não foi lá na parábola do filho pródigo. Ele queria ir, não foi. O outro teve coragem, pegou a parte dele, gastou e quando voltou... Ainda gozou o resto. Pode crer, porque a parábola é mais do pai que permite Sim. do que do filho que se permite e do outro que não se permite, né, cara? Então eu fico pensando por que nós confundimos essa coisa toda. Provavelmente nessa noite um bocado de gente confundida, mortas na letra. Por que mortas na letra? Porque obviamente... É o que eu estava tentando veicular hoje. Estava vendo a morte da imaginação já faz muito tempo. São duas palavras que eu inventei: imaginocídio e imaginocidas. O que são?
Se você, o imaginocídio é quando eu me suicido na minha imaginação. E quando eu permito que alguém mate, que imaginocidas matem a minha imaginação. Inclusive, quando a gente mata a nossa imaginação, quando nós permanecemos na letra, na leitura, por exemplo, dos profetas, que são poetas líricos. Então a coisa é feita para dançar, é feita para dar risada, pra pular, é feita para a gente tirar um barato. Mas os caras, eles não conseguem sair do A, I, O, U, do A, B, C, D, entendeu? A letra mata. Isso que você falou é interessante porque perde o brilho, né? Sim. São pessoas sem brilho querendo deixar o resto igual a eles, né? Então, mas eu fico perguntando, como é que Deus teria deixado de ser imaginativo? Essa pergunta que eu faço, criativo, ele não teria inventivo. feito nada, né? Hã? Ele não teria feito nada. Então, mas o problema é esse, que a gente considera sempre o feito, que ele fez no passado. Não, ele continua fazendo. Jesus falou isso, meu pai faz eu trabalho até hoje, eu também. Ele Então, tá fazendo aí eu até fico então. pensando na definição de Spinoza, que Deus é o que acontece, cara. E É quando o que ele acontece. Sempre ele está acontecendo, cara. E a gente interpreta pelo outro lado, que não esteja acontecendo. É como se tu tivesse cru e pá, Sim, morto. cara, nós somos seres abertos por causa disso, as possibilidades. E Deus não ignora nada disso, mas essa bestialidade que caminha por aí, essa imbecilidade que caminha por aí, como a gente está conversando, é o lucro da cadeia. É verdade, mas é porque quando você não imagina, exemplo, a gente tá aqui, a gente tem a possibilidade de imaginar. Quem não imagina, paga o preço. Sim. Como nós poderíamos compreender alguma coisa sem imaginação? Porque muitas vezes o poeta, ele escreve para que você imagine uma coisa por trás da coisa. Vou te dizer mais. O grande cientista físico Albert Einstein, ele tirou a ideia da E igual a MC ao quadrado, sabe pensando no quê? Se eu sentar no rabo de um cometa, como é que isso tudo se acontece? Como isso vai acontecer se eu estiver na velocidade de um cometa? Sim, é imaginação. Imaginação. Se eu não tenho imaginação, eu não tenho a ciência não aconteceria, nada do que nós temos aqui e vemos aqui teria mudado. Um exemplo, Freud fala do id, ego, superego. Você abrir a cabeça de uma pessoa, você não vai ver, aqui é o id, aqui é o ego, o superego. É uma imaginação de processos mentais. É preciso você dar nome às coisas para você poder entendê-las. É. Você pode até encontrar outros nomes, ele mesmo encontrou consciente, pré-consciente e consciente. Depois ele ainda evoluiu para a coisa do id, do ego e superego. E do recalcado, né? Então, provavelmente se ele tivesse vivido mais, ele teria evoluído para outras nomenclaturas, não é verdade? Muito mais. É que aí a gente tem o Jung que ele vai pegar isso e vai dar uma esticada. Dá uma transformada, dá Ele vai esticar um o up chiclete. nisso daí, né, cara? Mas isso que você falou é muito interessante, porque quando a pessoa não imagina, ela morre, né? E ela se permite que os outros imaginem por ela, né? Então, eu gosto muito de Nietzsche porque ele fala que essa é a imaginação do rei. Ou seja, você não tem a imaginação. Implantaram em você, se você viveu numa época ou num país que houvessem reis, a imaginação do rei. Então você vive uma imaginação que não é sua. Se você vive uma imaginação que não é sua, você morreu. Não é? Então o que acontece? O futuro será sempre presente? Então o que acontecerá se o futuro for sempre presente? Ele só ocorre agora. Não acontece futuro na sua vida. Você vai ficar só imaginando. É só imagético. Mas eu fico pensando, quem ouve a gente, como é que será que eles têm a percepção disso tudo? Como é que eles imaginam tudo isso? Eu não sei quantos ouvem a gente, porque nós vivemos uma sociedade da bosta. Não que nós não sejamos uma bela merda. Bela bosta. Tinha um cara aqui que tinha o apelido de Bela Bosta, Bela Merda. Ô, Bela Merda, o apelido dele, do cara aqui. Jura? Tá vivo ainda. Que bela bosta. Bela Merda, um cara alcoólico. Esse era o apelido dele no campo de futebol, quando jogava bola. Coitado. Agora eu fico pensando, cara, nessa sociedade aqui... Rapaz, quantos desvios, quanta distração, né, cara? Mas essas pessoas que nos ouvem, sei lá quantas, provavelmente poucas, né? E a gente fica pensando em quantos outros, ouvindo tantos outros, em discursos de nadismo que eu falo. É porque né? que a gente não quer agradar ninguém, né? Agora é o seguinte... A não ser nós mesmos. Agora é o seguinte, né? Esses caras querem dinheiro. Pra que dinheiro? Portanto, se ela não me dá bola, se gosta de batuqueiro, só quem fala alto é viola, cara. Blém, blém. Pode crer, aí você fica pensando que, por exemplo,
sei lá, o cara pode até me processar, mas o que o cara nega, ele afirma. Tipo um Caio Fábio, quem nega mais e afirma aí? Todos eles. Todos eles. Esses psicanalistas que ficam falando um monte de bosta, eles Negam querem e entender afirmam. cultura, eles querem entender de tudo no YouTube. Mas não dá pra entender tudo. Pô, como é que Você um psicanalista responde sobre filosofia, sobre política? sobre economia exterior. Sei lá, mas aí eu pergunto, qual que é o objeto de estudo da psicanálise? A mente. A mente. Pô, se for a mente social? Ah, mas aí a mente mente, não mente pra gente que mente? Sei lá. Você que tá falando isso. Você que tá falando isso, né? Tempo estourado, estamos chegando e até o próximo Vê o vídeo. que dá pra você fazer. Imagine mais que a vida passa, ó.